Nesta videoaula apresentaremos o ventilador Inter 5 Plus com monitor GMX. O Inter 5 Plus é um equipamento de ventilação mecânica capaz de ventilar pacientes neonatais de muito baixo peso, pediátricos e adultos, até obesos mórbidos, e reúne os principais recursos de ventilação utilizados em terapia intensiva. Entre outros recursos, permite ventilação invasiva e não invasiva, tem compensação automática de complacência, compensação automática de vazamentos, nebulização incorporada ao equipamento e bateria interna recarregável para até 2 horas. No painel traseiro temos o filtro de entrada, que tem a função de proteger o equipamento de umidade ou impurezas das redes de gases e deve ser sempre monitorado. Se o copo do filtro contiver água, a mesma pode ser eliminada girando a trava na parte de baixo. Temos também a entrada de energia elétrica através do cabo de alimentação. O Inter 5 Plus é bivolt automático, ou seja, pode ser alimentado tanto pela rede 110 volts quanto 220 volts, 50 ou 60 Hz, sem nenhum tipo de comutação manual. Existe também a opção por alimentação externa através do conector DC Power, com uma fonte de corrente contínua entre 12 e 14 volts, como uma bateria externa. Há também a entrada Oxygen Cell, que serve para conectar o cabo do sensor de oxigênio. Do blender, cuja função é misturar os gases na concentração de oxigênio desejada, o painel traseiro recebe na conexão rosqueada a mangueira de alimentação de gás. O controle de volume do alarme pode ser usado para aumentar ou diminuir a intensidade sonora, porém não permite que o volume seja silenciado totalmente. A chave Power On-Off liga e desliga o equipamento e tem uma proteção plástica que ajuda a prevenir o desligamento por acidente. O painel frontal possui o monitor GMX e o painel de comando e controles. Os botões rotativos possuem ainda uma tampa de proteção para evitar ajustes inadvertidos. Além disso, existe um filtro cuja função é purificar o ar utilizado como arrefecimento. Se o filtro estiver sujo, pode ser retirado, lavado em água corrente, seco com uma gaze ou um pano e colocado no lugar novamente. O painel lateral é constituído de conector para nebulização TGI, no qual é conectado o circuito de nebulização, ou TGI, insuflação de gás traqueal. Conector da linha proximal, no qual é conectado o tubo para a leitura da pressão de via aérea no Y do circuito. Saída do gás do ventilador destinado ao paciente. Conector da válvula de exalação, pela qual o gás é exalado do circuito. Encaixe do sensor de fluxo. O Inter 5 Plus conta com 3 sensores de fluxo proximais: neonatal, pediátrico e adulto, definidos pelas cores conforme indicação no painel lateral. O blender é responsável pela concentração de oxigênio no gás que será fornecido ao paciente de 21 a 100% através do botão giratório. Nas laterais do blender, encontramos as entradas de ar e oxigênio que devem estar conectadas nas redes apropriadas e ajustadas em uma pressão entre 300 e 400 kPa, ou 3 a 4 bar, através de válvulas reguladoras de pressão. Se a diferença de pressão de entrada dos gases for maior que 100 kPa, o blender irá emitir um alarme sonoro avisando que o mesmo não será capaz de manter a concentração programada.
Nesse momento, deve-se verificar as pressões indicadas nas válvulas reguladoras e deixar as duas pressões na mesma faixa, sempre entre 300 e 400 kPa. Do blender, sai a mangueira de alimentação do ventilador, já com o gás na concentração de oxigênio ajustada. O circuito pode ser neonatal pediátrico ou pediátrico adulto. O circuito tamanho pediátrico adulto é composto por 4 traqueias do mesmo tamanho, 2 copos coletores, uma linha proximal, um conector Y, uma mangueira de interligação do ventilador ao umidificador, caso utilizado, e um cotovelo. Montagem do circuito pediátrico adulto. Com a mangueira de interligação umidificador-ventilador, conectamos a saída de gás do ventilador até a entrada do umidificador. O gás umidificado e aquecido sai do umidificador e continua pelo ramo inspiratório, composto por 2 traqueias e um copo coletor. Utilize o cotovelo na saída do umidificador para facilitar a montagem. Atenção especial deve ser dada à montagem da válvula de exalação, conforme explicado a seguir, pois o funcionamento correto do ventilador depende desta montagem. Coloque o diafragma no painel lateral. Depois, posicione a válvula de exalação de maneira perpendicular e gire em sentido horário, conforme indicado. Atenção! Nunca posicione o diafragma na válvula de exalação e depois no painel lateral. O ramo expiratório, composto por 2 traqueias e um copo coletor, deve ser conectado na válvula de exalação. O Y deve ser conectado nas extremidades dos ramos inspiratório e expiratório. A linha proximal, responsável pela medida da pressão de via aérea, é conectada no orifício central do Y e no painel lateral, no conector Proximal Pressure. O sensor de temperatura deve ser conectado no Y, no ramo inspiratório do paciente e na lateral do umidificador. O sensor de fluxo é selecionado de acordo com o peso ideal do paciente: cinza para neonatal, de 0 a 3 kg, preto para pediátrico, de 3 a 25 kg, e azul para adulto, acima de 20 kg. Ele deve ser conectado entre o Y e o paciente. A outra ponta é conectada no equipamento conforme indicação visual. Para montar o sensor de oxigênio, conecte a célula no bocal de saída de gás do ventilador, reconecte a traqueia e conecte o cabo no painel traseiro. Apoie o circuito no braço articulado e posicione no local desejado. Caso a opção de uso seja por filtros umidificadores, ao invés do umidificador aquecido, basta retirar a mangueira de interligação umidificador-ventilador e conectar o ramo inspiratório direto na saída de gás do ventilador. Não se esqueça de ocluir a conexão do sensor de temperatura com o tampão apropriado. A montagem do circuito neonatal pediátrico é realizada da mesma maneira, porém as peças são 4 traqueias de mesmo tamanho, 2 copos coletores, uma linha proximal, um conector Y infantil, uma mangueira de interligação do ventilador ao umidificador, caso utilizado, e um cotovelo. Lembre-se que o sensor de fluxo deve ser selecionado de acordo com o peso do paciente. O Enter 5 Plus foi projetado para uma fácil operação e fácil visualização dos parâmetros. O painel é dividido em cores, sendo que as funções de controle estão em azul, as funções de alarme em rosa e as de monitorização em branco. Com o equipamento ligado na rede elétrica e de gases e com o circuito montado conforme já explicado, é necessário ligar o equipamento na chave Power, localizada no painel traseiro. O ventilador armazena na memória os últimos parâmetros ajustados antes de ser desligado.
O primeiro passo é selecionar o modo de ventilação. Para isso, existem dois botões. No primeiro, escolhemos entre os modos Assisto Controlado, AC, ou SIMV Pressão de Suporte, CPAP. No segundo botão, escolhemos a modalidade de ventilação, que pode ser volume controlado com fluxo constante, volume controlado com fluxo decrescente, pressão controlada e time cycle, também conhecido como fluxo contínuo ciclado a tempo com limite de pressão, utilizado principalmente em pacientes neonatais e pediátricos. Dessa maneira, para combinar o modo pressão controlada com ciclos assisto controlados, devemos posicionar os LEDs como indicado, pressionando os botões de maneira sequencial até a posição do LED desejada. Quando alteramos a modalidade de ventilação, alguns controles piscam de forma intermitente e devem ser ajustados para realizar a troca da modalidade nos botões rotativos. Na modalidade volume assisto controlado, devemos programar o volume corrente, o fluxo inspiratório, a frequência respiratória, a PIP e a sensibilidade do esforço do paciente. Na modalidade de volume SIMV-PSV, o parâmetro pressão de suporte é habilitado, sendo possível ajustar o seu nível para os ciclos espontâneos. Para realizar o modo pressão suporte puro, também conhecido como PSV, basta zerar a frequência, ajustar o valor do nível de suporte e sensibilidade adequados. Repare ainda que nesta situação, se a pressão de suporte estiver desabilitada, teremos apenas o paciente respirando espontaneamente sobre a PIP, o que também é conhecido como CPAP. O modo volume controlado permite ainda selecionar o tipo de curva de fluxo, constante ou decrescente. Mas, independente do formato de curva selecionado, o volume corrente entregue é sempre o programado. Na modalidade de pressão assisto controlada, devemos programar o tempo inspiratório, a pressão controlada, a frequência respiratória, a PIP e a sensibilidade do esforço do paciente. Para realizar o modo pressão suporte puro, também conhecido como PSV, basta zerar a frequência e ajustar o valor do nível de suporte e sensibilidade adequados. Repare que, se a pressão de suporte estiver desabilitada, teremos apenas o paciente respirando espontaneamente sobre a PIP, o que também é conhecido como CPAP. É importante lembrar que, nesse ventilador, o controle de pressão é absoluto, ou seja, o valor programado na pressão controlada e na pressão de suporte será sempre a pressão de pico do ciclo. Por exemplo, se ajustarmos o valor de pressão controlada em 20 centímetros d'água, o pico de pressão será 20, independente do valor ajustado no botão PIP. Na modalidade Time Cycle, no modo assisto controlado, devemos programar o tempo inspiratório, o fluxo contínuo, a frequência respiratória, a PIP, a pressão limite e a sensibilidade do esforço do paciente. Na modalidade de Time Cycle, no modo SIMV-PSV, os parâmetros ajustados são os mesmos. O controle de sensibilidade permite definir o esforço que o paciente precisa fazer para disparar os ciclos assistidos ou espontâneos, com ou sem pressão de suporte. No controle Sensitivity, definimos o nível do esforço e no controle SPFlow, podemos escolher se queremos a sensibilidade por pressão ou por fluxo. Quando a sensibilidade por fluxo está ativa, temos a indicação luminosa no painel. Caso o sensor de fluxo esteja desconectado, a sensibilidade é automaticamente definida por pressão. Vale ressaltar que quanto maior o valor ajustado na sensibilidade, maior o esforço necessário do paciente para disparar os ciclos assistidos ou espontâneos.
A tecla manual Cycle é utilizada para enviar um ciclo controlado ao paciente cada vez que é pressionada. O formato do ciclo enviado é de acordo com os parâmetros ajustados nos botões rotativos. A tecla SAIF é utilizada para ativar a função de suspiro. Esta função só pode ser acionada na modalidade de volume controlado e aumenta o volume corrente em 50% uma vez a cada 100 ciclos ou 7 minutos, o que ocorrer primeiro. A tecla Nebulizer TGI é utilizada para ativar as funções de nebulizador ou insuflação traqueal de gás. Ambos utilizam a saída Nebulizer TGI localizada no painel lateral. Se a função Nebulizer estiver ativa, o ventilador envia um fluxo sincronizado com a fase inspiratória de 6 litros por minuto com a mesma FiO2 ajustada, além de volume e fluxo compensados. Se a função TGI estiver ativa, o ventilador envia um fluxo sincronizado com a fase expiratória de 6 litros por minuto. Atenção! No modo Time Cycle SIMV CPAP, o fluxo é contínuo, de 6 litros por minuto, e os dois LEDs ficam acesos. A tecla Insp Pause Hold é utilizada para realizar a pausa inspiratória de forma automática ou manual. Se pressionada uma vez, a indicação luminosa permanece acesa e o ventilador realiza uma pausa inspiratória automática todo o ciclo. Se a tecla for mantida pressionada, será realizada a pausa inspiratória manual, até que o operador solte a tecla com um limite de segurança de 15 segundos. A pausa inspiratória é útil para medir a pressão de platô, que pode ser avaliada diretamente no bar graph de pressão. A tecla Exp Hold é utilizada para realizar a pausa expiratória manual. A pausa é mantida enquanto a tecla estiver pressionada com o limite de segurança de 15 segundos. A pausa expiratória é útil para medir auto-PIP, que pode ser avaliada no bar graph de pressão. Na tela de monitorização do equipamento, existe somente uma tecla pela qual podemos alterar os parâmetros visualizados entre volume corrente e frequência respiratória ou volume minuto e pressão média de vias aéreas. A cada 5 minutos, aparece na tela a mensagem CAL, que indica que o processo de autocalibração do sensor de fluxo está em progresso. Do lado direito da tela, a relação IE é sempre monitorada. O indicador luminoso Effort indica esforços do paciente reconhecidos pelo ventilador. No manômetro eletrônico, podemos visualizar a pressão medida no Y do paciente em tempo real. Ele mantém aceso o ponto correspondente ao pico da pressão a cada ciclo. O ventilador possui os indicadores visuais da alimentação elétrica. O indicador Power, na cor verde, mostra que o equipamento está ligado pela chave Power do painel traseiro. O indicador DC Line, na cor verde, mostra que o equipamento está sendo alimentado por uma fonte alternativa ou pelo cabo de alimentação externa. O indicador AC Line, na cor verde, mostra que o equipamento está conectado à fonte de energia AC, ou seja, na tomada. O indicador INT-BAT, na cor amarela, mostra que o equipamento está ligado e alimentado pela bateria interna, pois está desconectado de qualquer fonte de energia. O indicador piscando na cor verde mostra que o equipamento está conectado na tomada e a bateria está sendo carregada. Quando desconectado da rede elétrica, o LED INT-BAT pisca na cor laranja e informa que o equipamento entrou em bateria. Para silenciá-lo, basta pressionar 2 vezes o botão Silence Reset. O indicador BAT Charge mostra o nível de carga da bateria interna através de cores. Verde está com carga plena,
laranja, carga média e vermelha com carga baixa. Neste caso, o ventilador aciona um alarme de alta prioridade, indicando que restam apenas 15 minutos de autonomia em bateria interna. É necessário providenciar uma fonte alternativa de energia para evitar inoperância do ventilador. O Inter 5 Plus tem bateria interna com autonomia de até 2 horas, mas este tempo depende das condições de utilização e vida útil da bateria. Para manter a bateria carregada e em bom estado, é importante manter o equipamento sempre conectado na tomada. O Inter 5 Plus conta com alarmes de alta prioridade. Eles são identificados por LEDs vermelhos intermitentes que emitem 5 bips a cada 10 segundos. O ventilador também possui alarmes de média prioridade, que são identificados por LEDs amarelos intermitentes e emitem 3 bips a cada 25 segundos. Quando existem ocorrências passadas, a indicação luminosa permanece acesa continuamente como um registro. A tecla Silence Reset é utilizada para silenciar os alarmes ou apagar as indicações de ocorrências passadas. Se pressionada uma vez, aciona a indicação luminosa e silencia os alarmes por 60 segundos. Se pressionada 2 vezes, apaga as indicações de ocorrências passadas. O alarme de Low Press, ou baixa pressão inspiratória, é um alarme de alta prioridade. Permite a detecção de desconexão do circuito e ocorrência de vazamentos. Toda vez que a pressão inspiratória não atingir o valor programado no alarme, o mesmo será ativado. O alarme de High Press, ou alta pressão inspiratória, é um alarme de alta prioridade. Se o valor programado for atingido, o ventilador interrompe a fase inspiratória e cicla para o valor ajustado de PIP, impedindo o aumento excessivo de pressão de via aérea. O alarme de Low Minute Volume, ou baixo volume minuto, é um alarme de média e alta prioridade. Se o volume minuto estiver abaixo do valor programado, será ativado o alarme de média prioridade. Se não for detectada fase expiratória ou volume expirado for 0, como no caso de uma desconexão, será ativado o alarme de alta prioridade. O alarme apneia é um alarme de média prioridade. Se desativado com 2 traços, o alarme vai atuar após 15 segundos de apneia, porém o ventilador não envia um ciclo de backup. Se houver um valor de tempo programado e o paciente permanecer esse tempo em apneia, o alarme será ativado e ciclo de backup controlado será enviado. Vale ressaltar que o ciclo de backup será de acordo com os parâmetros ajustados nos botões rotativos e a modalidade selecionada. O alarme de High PIP é um alarme de alta prioridade ajustado automaticamente pelo ventilador. Atua quando a PIP monitorada está muito acima da PIP programada, despressurizando o circuito por 5 segundos para segurança. O alarme de Power Fail, ou falha de energia, é um alarme de alta prioridade e indica problemas de falta de alimentação elétrica externa e interna. O alarme de Gas Fail, ou falha de gás, é um alarme de alta prioridade e indica falha da pressão de entrada do gás, que pode estar acima ou abaixo da faixa especificada, de 300 a 400 kPa. Se a pressão não for suficiente para garantir a ventilação, o alarme Ventinop também é acionado e o ventilador permite a respiração espontânea do paciente a partir do ar ambiente, pela válvula de segurança. E por último, temos o alarme de Ventinop ou ventilador inoperante, que é um alarme de alta prioridade. Atua quando existe falha de energia elétrica, falha de gás ou falha eletrônica detectada pelos circuitos de segurança do ventilador. O monitor gráfico GMX permite a visualização de parâmetros monitorados, gráficos e tendências. Para navegar pelas telas,
basta pressionar os botões indicados. O monitor gráfico mostra as curvas de pressão, volume, fluxo e loops em tempo real. Ele possui uma tela principal, na qual é possível visualizar as informações de pressão, volume, fluxo e mecânica respiratória do paciente, entre outras. Também é possível realizar análise de gráficos ponto a ponto através do cursor pressionando o botão pause. O monitor mostra também as tendências que guardam até 24 horas de informação dos parâmetros PIP, pressão inspiratória, volume expiratório, resistência, complacência e frequência. A concentração de oxigênio também é indicada no GMX. Para adequada monitorização, calibre o sensor de oxigênio de acordo com as recomendações do manual de operação. Essa foi a apresentação do Inter 5 Plus. Para qualquer dúvida na utilização do equipamento, sempre consulte o manual de operação ou entre em contato com a Intermed. Muito obrigado!